Cosplaycast. No meio desta pandemia, sou eu, Tibi, para falar sobre o Biohazard, ou será um apocalipse zumbi? Aqui comigo, uma pessoa que já mora no cenário de Mad Max, Felipe Barroso. Aproveitem a reclusão, a quarentena, para colocar a sua cultura pop em dia. Assistam Thor Ragnarok. Vai tomar no teu c... Já começa assim. A galera vai perceber no Cosplaycast que a gente tem uma certa piada interna muito clara no Zona E e que o nosso editor adora. Sai, desgraça! Porra! Mas temos também aqui uma pessoa que ela é tão sociável que ela não consegue ficar isolada em quarentena, Jeffrey Hayduck. É isso aí, eu já passei tanto álcool em gel na mão que até minha escrita já tá sendo torta. Já tá ficando sem digital? É, quase sem digital, os meus desenhos estão sendo duplicados, então eu acho que a minha mão tá alcoolizada, literalmente. Ô Jeffrey, apareceu o carimbo de entrada do Play Center na tua mão, por acaso? De tanto que você limpou? Eu nunca fui pro Play Center, cara. Ah, então tudo bem. Se aparecesse, seria estranho também, né? E para falar com a gente dessa pandemia, nosso convidado ilustríssimo, que já deve ter lavado todas as meias calças, lentes e paddings, Maurício Subeizari, saiu, Eslováquia. Olá, amiguinhas donas de casa, como é que vai essa força? Era eu o tempo todo esse homem de peruca aqui, de butuca ouvindo as pessoas, e estou agora comentando. Como é que vocês estão? Tudo sob controle? Tudo em ordem. Eu tô ótimo também. Tá ótimo. E sim, vamos falar do assunto mais top do momento, senhor Covid, senhor coronavírus, e como isso tudo está afetando o nosso lindo cenário cosplay. Bora lá? Vamos lá. Já é. Então, galera, eu não preciso nem fazer a minha introdução, né? Porque todo mundo já tá aqui. Algumas pessoas mega entediadas e surtando em casa, né? Vocês estão surtando, gente? Ainda não. Gostaria de estar surtando, mas eu não fui selecionado para home office, então sim, eu sou obrigado a ir pro trabalho. Mas tá surtando por ter que sair de casa? Exato, porque eu tenho que ficar 3 metros de distância de qualquer pessoa. Complicado, né? Nossa, nem fale. Às vezes as pessoas chegando perto de mim e falam, não me toca, não me toca, não me toca. Não me toque. Jeffrey, toda estrelinha, não me toque. Estrelinha, todo mundo que eu dou um espirro. Olha, eu acho que eu começo a surtar em uma semana, porque eu tenho me mantido entretido fazendo 6 milhões de coisas. Eu tirei material de cosplay de lugares inenarráveis e agora tá acabando tudo. A minha cola de sapateiro tá acabando, a minha cola quente tá acabando, as minhas miçangas estão acabando. E aí a coisa começa a ficar um pouco feia, mas até o momento eu ainda tô me mantendo entretido. Ai, tá tudo sob controle. Aí quando começa a acabar o material, meu Deus do céu, a hora que eu vejo que a minha cola de sapateiro já virou meio que uma gelatina, eu falei, nossa. Gente, eu entrei numa de procurar coisas assim, eu procurei tecido na internet, coisas que eu sei que tem do quarteirão da frente, assim, mas eu tô me mantendo em casa real. Então eu tô procurando idiotices na internet pra comprar e tô pensando, vale a pena eu gastar R$17,90 pra alguém me trazer isso aqui da frente de casa pra cá? acho que não, né? Tô nessa. Ele é um duro, porra! Eu também fico pensando nessa questão do frete pra tudo, se compensa. Eu preciso de uma meio média entretela, custa mais do cara cobrar R$11 pra trazer aqui em casa, vale a pena? Não vale, né? Às vezes vale, às vezes não vale. O spoiler é que não vale. Legal. Mas a gente pode falar, então, já que a gente já entrou nesse assunto, né? Vamos falar então um pouquinho como é que a gente tá lidando com essa situação. Jeff já falou que quando acaba o material também fica louco. Você tirou o material eu ia falar, né, do rabo, do fundo do armário. Como vocês estão lidando pra fazer? Vocês estão fazendo cosplay em casa? Como é que vocês estão lidando nessa situação? Então, sabe quando você tá meio que passando fome e qualquer migalha já é um bocado a mais que você faz? Eu tô fazendo exatamente isso, sabe? Qualquer retalho de EVA eu tô guardando, qualquer tinta que não esteja seca eu já tô separando. Eu tô tentando, faz um tempo que eu não monto cosplay, mas eu tô tentando montar o máximo que dá com o mínimo que eu tenho, porque, cara, até pra sair pra comprar uma mera cola. Porque assim, detalhe que eu tenho uma loja de materiais de ferragem pertinho aqui de casa.
que eu compro a minha lata de cola. Só que ela cobra 2 vezes mais do que eu pago quando eu vou comprar a mesma cola lá no Brás. Então, é assaltado até. Bom, o meu caso é atípico. Tive a felicidade de fazer cosplays. Os últimos foram com materiais e talvez até por ser barato eu tenha perdido um pouco a quantidade que eu precisava deles e comprei em excesso. Então aqui tem material sobrando e coincidiu também com eu não estar tendo tempo de mexer com isso. Mas a dica que eu dou é, já que talvez começar um projeto novo seja um pouco complicado, é as pessoas procurarem aquele material que está em casa à disposição para aprimorarem o uso dele, o que você faz com ele, ou buscar novas técnicas com esse mesmo material, uma oportunidade de desenvolver o que você tem em casa, os seus potenciais como cosmaker, já que muita gente não tem um afinco de produção. Quando eu falo afinco, aquela pessoa que produz com muita frequência e acaba requerendo a ajuda de um trabalho de cosmaker ou materiais já comprados prontos. Aproveitar esse momento para se qualificar como cosmaker, né? Pegar aquele material, uma espuma, madeira, vamos ver o que eu posso fazer com isso, vamos ver o que eu consigo fazer com isso. E aprimorar nesse período, até o momento em que ele acabar, evidentemente. Aí não vai ter como buscar um novo, ou vai ser difícil conseguir mais para repor isso e continuar os trabalhos. Mas, por enquanto, acho que é um momento de aprendizado. Eu acho legal esse negócio de pensar em aprimorar, porque muitas vezes a gente, na pressa, quer fazer direto na peça final, ou no material final, e realmente eu já cheguei a tentar fazer pintura em tecido e saiu uma lástima, porque eu sou uma negação nessa parte artística, confesso, e aí eu tenho que arranjar uma alternativa que fosse sobreposta à pintura, porque eu resolvi tentar fazer o material final, né? Eu sou muito esperta por causa de prazo, né? Se tá naquela ansiedade pra usar, faz. Então essa dica de tentar aprimorar e utilizar esse tempo para se melhorar, eu acho bacana, mas eu sou uma pessoa que é uma negação, então eu prefiro às vezes não fazer do que correr o risco de estragar o que eu tô fazendo. Mas como é um momento de repouso de muita gente, né? Então é a chance de testar. Eu acho que para além do aprimoramento vem a parte também de experimentação. E isso é que eu acho mais legal, é você tentar descobrir alternativas, usos para diferentes materiais que de repente você ou não conhecia, ou não é muito mencionado, ou ainda ninguém nunca pensou em fazer um determinado uso de um certo material. Tá? Aproveitar essa hora. Ou você pode usar ao extremo a imaginação, igual aquela página engraçadíssima do Low Cost Cosplay. Alguém já viu aquela página? Não, manda aí pra gente. Desconheço, mande pra gente, por favor. Cara, assim, eu talvez já tenha aparecido na timeline de vocês um carinha assim, com a cara um pouquinho de asiático, que ele pega alguns materiais de casa e monta como se ele fosse, por exemplo, ele pega um cacho de bananas, bota na cabeça e coloca uma lâmpada amarela atrás pra fazer o Goku Saiyajin. Ah, sim. Você falando, eu já sei quem é. Esse cara é ótimo. Né, cara? E a cada vez que ele coloca você fala, gente, cara, é tosco, mas é genial. É sensacional. Então procure depois Low Cost Cosplay e você, aquilo ali, ele tem, sim, nível 99 de imaginação. Com certeza. Cara, eu já vi isso em evento, numa época em que eu não sei se era bem a intenção do cara, mas era muito, muito famosa uma imagem aqui no Rio, lá no ano de 2007, 2008, de um Kakashi de Naruto, que o cabelo dele era feito com um saco plástico, que ele amarrava na cabeça e botava a ponta do saco assim pro alto. E era o cabelo do Kakashi. Quem nunca? E você, Psy, como é que tá lidando nesse período agora que você tá quase encerrando tudo que você já tinha em casa? Você tá fazendo o quê? Então, eu acabei emendando uma coisa na outra, assim. Eu tinha um projeto bem grande que eu tava desenvolvendo em parceria com alguns outros profissionais. E aí a minha parte eu acabei encerrando o que eu podia fazer. Aí eu fico procurando inspiração em onde aparece. Eu baixei um jogo antiguíssimo, o Final Fantasy IV, e aí eu falei, nossa, por que eu nunca fiz essa boneca? Aí eu falei, não, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, eu tenho um globo de iluminação. E aí, agora eu terminei a Rosa, e agora eu tô começando umas outras coisas a reformar cosplays antigos. Eu tenho assistido muito tutorial, eu sempre falei para as pessoas assistirem, sempre fiz tutorial, mas eu nunca fui de assistir tutorial. Então é um momento que, como o Felipe falou, eu tenho usado isso para aprender muita coisa também, para você se adaptar e você aprender a trabalhar com o que você tem em casa, sem precisar comprar
Então, depois da Rosa, eu comecei a reciclar coisas de cosplay que eu tinha aqui em casa para montar um outro cosplay, e aí acabei montando o Aldrich do Dark Souls 3, que é um vestidão, ele tem como se fossem esqueletos, umas coisas assim, um monte de carne podre ali naquele vestido dele. E aí também tá saindo, e agora ele tá acabando, e eu vou começar um outro projeto, que a gente é aventureiro mesmo, e vou ver o que vai dar. Mas eu tenho aproveitado para me atualizar com técnica, com o que está acontecendo, né, por aí. Eu aprendi a fazer corino usando EVA, aprendi a fazer umas técnicas de pintura, então tem muita coisa que eu estava um pouco defasado, e eu nunca tive tempo de parar para assistir tutorial. Agora eu me arrependi de não ter feito isso antes. Jeffrey Hyduck. Sim? Diga-me se você sente uma pontada no coração quando o Psy diz que Final Fantasy IV é um jogo antiguíssimo. Amiga, assim, 86, eu tenho bagagem pra dizer que é antiguíssimo, porque eu sou de antes, então... Pois é, e eu sou de 77, confio o que ele tá falando, é antigo mesmo. Antigo. Então, ano que vem, inclusive, Final Fantasy IV vai fazer 30 anos. Então... 30 anos! O Maurício já tá se preparando para aniversário, entendeu? Já tá se adiantando para ano que vem. Vai à frente do seu tempo, né? Eu não tinha nem pensado nisso. Olha só, tá vendo? Agora... Oportunidades comerciais. Agora, olha só, gente. Nós falamos aqui do uso de materiais, de aprendizados. O Psy, enfim, anos de estrada, está se qualificando. Olha, nunca é tarde para você ter novas visões sobre o assunto. Eu aproveito também para, além do uso de materiais que gosta de se apresentar, esse é um bom momento para você testar possibilidades de palco, tanto de personagens quanto de ideias. É hora de você pegar aquele espaço que você tem disponível na sua casa, seja no quarto, sala, cozinha, varanda, não sei, no seu quintal, não sei onde você ensaia, e é hora de você pensar em possibilidades. Quer dizer, eu sempre quis levar isso para o palco, mas será que fica bom? Posiciona a câmera, ensaia, faz movimento, vê se fica legal, testa. O que você tem de ideia de levar para o palco não necessariamente é interessante de ser mostrado ou é útil a um personagem. De repente, aquilo que você quer visualmente mostrar no evento pode ser útil a vários outros personagens e você não sabe. Nossa, então, aproveite o seu tempo livre. Eu queria ter todo esse tempo livre que você faz. O que eu falo de tempo livre, assim, é que tem hora que o home office é uma maravilha, né? Você não tem aquele horário fixo que muita gente tem. Às vezes dá 3 da manhã e você está trabalhando como se fosse ali 9 horas da manhã, né? Então... Eu pareço estar mais ocupada no home office do que quando eu estava no escritório. Pois é. Trabalhar em casa tem dessas coisas. Eu não consigo manejar meu tempo. Eu tô em home office também. A Geek Nation, apesar da gente ter postergado a data do evento, a gente não parou de trabalhar 1 minuto, então a gente tá trabalhando de casa, tem relatório, tem reunião, eu tenho reunião com o pessoal do Japão por causa da WC, é um horário completamente absurdo, mas eu não consigo manejar meu tempo, eu sento e faço as coisas, enquanto eu não acabar no sossego, aí dá um delay porque as pessoas normais dormem, e aí eu tô acordadíssimo, griçadíssimo, e vou fazer o quê? Vou futucar cosplay antigo que dá pra aproveitar. Então É bem Mas assim. vamos dizer assim, uma meia hora por dia, de meia hora até 1 hora por dia, se você tiver esse tempo à disposição e, em vez de ficar parado para não surtar, quiser mexer nessas coisas que nós sugerimos, esse é o momento. Com certeza, isso é muito válido. Se você parar pra olhar, na verdade, a gente também pode dedicar o quê? Meia hora do nosso dia pra fazer exercício, e quem que faz? Ninguém. É. Eu tô acordando pra fazer exercício, mas vamos lá. Eu tô fazendo yoga, tô fazendo o aplicativo de abdominal e o aparelho de alongamento. Em minha defesa, eu estou alongadíssimo. Agora, vocês não podem ver, mas eu estou com o joelho do lado da minha clavícula esquerda. E agora, eu fiz uma rotação e vocês nem perceberam. Tá vendo? Olha só. A magia da quarentena. Mas a gente tá falando de cosmaker também, de fazer as coisas. Vocês acham, e o que vocês têm conversado com os amigos de vocês, o Jeff aqui também, né, faz. Vocês acham que, assim, diminuiu a demanda? O pessoal tá segurando dinheiro por conta da insegurança econômica? Ou tem gente que tá aproveitando mais para fazer em casa?
O que vocês têm conversado aí com o pessoal? O que vocês têm sentido disso? Corre risco dos cosmakers sofrerem no meio dessa crise econômica? Olha, eu começando aqui porque eu tava e tô ainda com meus serviços de cosmaking aqui, e por sinal, eu até me especializei bastante em fazer chapéus, então peguei bastante prática pra fazer isso, e tá dando uma saidinha bacana, né? Desde daquele chapéu da Capitã Gancho que eu tinha feito pra Dia, aí depois aquela cartola que eu fiz pro Capitão Gancho, então eu andei pegando o jeito de fazer, sabe? Só que agora, sem eventos em vista, já zerou o número de pessoas pedindo esse tipo de acessório pra mim. Eu só tenho um que eu tô fazendo agora porque já foi encomendado antes, mas realmente deu uma zeradinha, então eu prefiro nem contar com isso como minha renda principal, porque basicamente eu não vou ter trabalho por um tempo até que o negócio volte à normalidade. Eu tenho acompanhado via Instagram, sem diálogos diretos com muitos cosmakers, mas a respeito de dificuldades de aquisição de materiais, o que nós já comentamos aqui, e também uma queda nas encomendas. Agora, não sei realmente até que ponto isso vai perdurar. O que parece que demonstrou nessa situação é que houve ficou muito evidente, né? Vamos dizer assim, como é que muitos cosplayers precisam reaprender a fazer as coisas. Então, a Tibi comentou no início do cast que ela era uma pessoa que acabava fazendo as coisas assim meio que de última hora, né? Sem muito planejamento. E isso é muito comum. Muitos cosplayers é quase que uma demanda just in time, né? Tem evento dia tal, eu vou fazer esse cosplay e aquela correria louca de virar noites, que é uma delícia, né? Eu acho que faz parte do processo. Circuito, cosplay. Ixi. Pois é. Quem nunca tava uma noite antes do evento, assim, de madrugada, terminando cosplay, né, gente? Quem nunca viu o cosplay ser terminado lá na fila do evento, né? Na fila do palco até, dando os últimos pontos, os últimos detalhes, enfim. Então tem essas coisas. Poucas pessoas tinham aquele planejamento maior, até porque muitos eventos não tinham essa rigidez de calendário como os grandes eventos passaram a ter, né? Então era aquilo, aparecia evento tal para alguma data, opa, esse eu vou e vou fazer esse cosplay, e começa aquela correria maravilhosa. Agora, o que acontece quando você não tem muitas perspectivas de data? Por causa disso, talvez não se anime a fazer alguma coisa por não saber quando vai ser o próximo evento. E não tem aquela ideia daquele cosplay, daquele personagem que você já queira fazer. Então, tudo isso está entrando aí em voga, está em evidência para que as pessoas reaprendam também a lidar com essa situação. Eu acho que a gente está num momento que a preocupação, a gente ainda está meio que no começo, entre aspas, dessa questão toda aqui no Brasil, porque apertou mesmo de um mês para cá, mas acho que a preocupação das pessoas é outra, ainda com o bem-estar de família, o próprio bem-estar, a insegurança de eu vou continuar com o meu emprego, quando eu voltar, quando que vai acabar. Então acho que a gente está se acalmando mesmo agora para começar a pensar em hobby, para começar a pensar em diversão, um pouquinho mais para agora, mais para frente. Eu vejo pelo menos o meu círculo de amizades nesse sentido. Mas eu acho que a gente entender que tem coisas que fogem ao nosso controle, tipo, a gente não pode acabar com a pandemia assim, eu acabei com a pandemia, e foi isso, decretei o final, vou pra rua e acabou. Mas a gente pode entender que a gente pode começar a fazer as coisas por nós mesmos e se acalmando, e se entretendo em casa, assistindo vídeo, fazendo coisa. Mas eu sinto que as pessoas ainda estão com outras preocupações, a parte do hobby, né? O hobby ainda fica um pouquinho em segundo plano nesse momento. Mas a questão do mercado ter esfriado, eu achei inevitável, né? A gente acaba cortando. Eu trabalho em duas áreas muito infelizes, né? A área de eventos e a área de roupa, né? Eu sou figurinista e estilista formado. Então, a primeira coisa que as pessoas cortam é o que eles julgam supérfluos, né? Então, roupa, eu preciso comer, mas eu não preciso me vestir com tanta frequência quanto eu preciso comer. Então, você acaba cortando as coisas que não são tão primordiais. E eventos, a gente tá nesse lockdown total, que eu acredito que deva durar um pouquinho mais, e os efeitos disso acabam, para mim, acho que a gente tem mais uns 2 semestres aí de sofrimento no ramo dos eventos. Mesmo que os eventos voltem, inevitavelmente eles vão voltar, mas a gente ainda tem uns 2 semestres meio tristes, de coisas se encavalando, coisas
as pessoas voltando a aquecer essa economia, entre aspas, supérflua, né? Então, acho que é um momento meio infeliz pra gente. Com certeza, né? Eu que também trabalho na área de eventos, não é meu trabalho principal, mas a parte aí como apresentadora de vários eventos acaba também tendo essa influência. Fora que vai ter muito evento que a galera tá tudo postergando e vai muito, tipo, ter 3, 4 eventos do mesmo tema no mesmo mês, né? Então, assim, a gente coloca, por exemplo, a quarentena acaba agosto, setembro, aí tem CCXP em dezembro. E aí o Lollapalooza foi encalando no mesmo final de semana, CCXP. Então, são 2 eventos grandes, um tipo público do outro, entre aspas. Né? Acaba criando todo um caos na cidade. Eu imagino que esses fins de semana, em específico em São Paulo, vai ser um pouco caótico para trânsito, para todos os serviços de hotelaria. Então, isso tudo acaba sendo reflexo da quarentena, né? Nós efetivamente não estamos preparados para esse tipo de situação. Vocês falaram aí que de repente o pessoal está meio que contando os dias para acabar o período de reclusão, mas, gente, pode ser que não acabe, pode ser que o período tenha que ser prorrogado e ainda pode ser muito pior, pode ser que nós voltemos às ruas e um tempo depois tenhamos que nos recolher novamente. Que nem aconteceu em alguns lugares. É uma possibilidade. Então, é por isso que eu acho que algumas pessoas até estão pensando em, bom, eu não posso gastar, não vou gastar com quanto tem por aí. Então você acaba cortando esses luxos, entre aspas, né? Agora que a gente começou a falar de evento, então vamos continuar aí um pouquinho no tema, né? Como você, Chay, falou que vocês não pararam, né, de trabalhar no Geeknation, como é que tá a questão, assim, do dia a dia? Então, vocês tiveram que fazer o adiamento, cancelamento, mas o que mais começou a atrapalhar no dia a dia? Negociação de atração? Então, eu acho que uma questão que foge da alçada de qualquer produtor de evento são as parcerias, são apoiadores, são sponsors, né, de toda forma, porque as empresas começaram a se resguardar ou começaram a dar home office para os funcionários, a cortar patrocínios. Então, todo o mercado de eventos acabou sofrendo isso. Então, é difícil você entrar em contato. Começou assim, a gente tem tais que vem de fora. Começou a se especular que as pessoas não iam poder começar a viajar, porque lá a coisa estava muito ruim já. Aqui no Brasil não tem problema, aqui a gente está tranquilo. Enquanto isso, eu digo no cenário de fevereiro, março, não, janeiro, fevereiro, as coisas começaram a pipocar dessa maneira. E aí, em março, de fato, explodiu que aqui no Brasil a gente ia começar a ter a quarentena, as empresas começaram a se guardar um pouquinho mais, então começaram como eu falei, a apoiar, se apoiar, né? Você não pode gastar, as verbas começaram a ser congeladas, então muitos apoiadores começaram a colocar um pouquinho mais de empecilho. A gente já estava com o evento muito bem estruturado, até porque ele ia acontecer agora em maio. O evento está pronto para acontecer, a gente entrou nas questões de dinâmica, de como vamos fazer as pessoas irem até nós, e de fato a gente não ia fazer as pessoas saírem de casa na quarentena, né? Com o risco de pegar várias coisas, mas o evento estava pronto para acontecer e a gente tem várias questões. A gente tem pessoas vindo do Japão, a gente tem pessoas vindo da Coreia, a gente tem pessoas vindo dos Estados Unidos, pessoas vindo do México, então a gente tem convidados do mundo inteiro. Quando as começaram a se fechar lá fora, a gente começou a sentir que não ia dar, até que a gente entrou foram semanas e semanas de negociação com parceiro de mídia, com fornecedor, desde as pessoas que iam fornecer as cadeiras pra gente até os managers dos artistas de fora. Tudo a gente teve que fechar. Um acordo muito bom para não deixar ninguém na mão. Então, quando a gente anunciou que a nossa data ia passar de 21 a 24 de maio desse ano para 18 de abril do ano que vem, a gente já estava noites sem dormir. Então, é uma cadeia de produção, né, para o evento acontecer. Não é... Então, por mais que sejam pessoas numa sala, essas pessoas acabam impactando gente do mundo inteiro para trazer esse entretenimento para o público. E a gente ainda tem um agravante de ter parcerias com eventos, né, porque a gente é sede do World Cosplay Summit Brasil. Então a gente tem parceiros no Brasil inteiro. Então eu tinha mais 6 seletivas do WCS até o evento em maio, e as 6 foram caindo uma por uma. Assim. A nossa última seletiva seria praticamente uma semana antes do evento, em maio,
E ela foi a última que cancelou e foi literalmente na hora, ainda 6. E é triste, porque você gera expectativa nas pessoas, tinha gente se preparando. Mas o que eu quero dizer é que a gente não cancelou o WCS. O WCS vai acontecer em um momento mais oportuno, claro. Mas, assim, quem se preparou com os cosplays, quem montou o cosplay, não tá perdido. Então, eu entrei nesse ponto agora, mas a gente deixa pra falar um pouquinho mais pra frente. Mas é isso, a gente acabou tendo que enjambrar várias coisas num grande panorama que era o evento. E aí tá nesse momento de estamos trabalhando pra acontecer daqui a um ano. Coisas demoram um pouquinho. Eu conversei com a Thalita da Maru Division, né, que hoje é a organizadora do Anime Friends, e ela falou, inclusive, que, por exemplo, ela é responsável por negociações com artistas japoneses lá. Ela disse que sim, eles estão respondendo hoje uma vez por semana. Né? Sim. O contato com outros lugares às vezes está muito mais difícil e isso acaba até, inclusive, atrapalhando o dia a dia de vocês, porque vocês não têm velocidade da informação e nem visibilidade do que acontece do outro lado do mundo, né? Então, a gente acaba dependendo de fora do Brasil. Trabalhar com essas variáveis, para mim, me gera uma ansiedade muito grande, porque você não pode, por mais que você queira ajudar, você depende de prazos e questões aí que fogem da sua alçada, e aí você vê o público querendo saber o que vai acontecer, e você segurando ali uma informação que você nem tem certeza se vai acontecer. Então, isso para mim é a pior parte do trabalho, de você lidar com uma produção nessa escala, né? Aproveitando esse gancho que vocês falaram aí da organização do evento, semana, alguns produtores de evento compartilharam uma reportagem do UOL Economia, que é absolutamente devastadora, né? Para quem está de fora do mercado, como eu, por exemplo, ler uma reportagem dessas me deixa bastante triste e até sem perspectiva do que possa acontecer. E alguns dos pontos abordados nessa reportagem, alguns são muito interessantes, ou melhor, toda a reportagem é interessante, mas alguns pontos eu queria destacar, e um deles vai direto com isso que vocês comentaram aí, que eles falam da especificidade do mercado de evento, né? Porque diferente de outros tipos de mercado em que existe a questão do lucro ou não, o mercado de evento ele já tem um planejamento que já houve uma demanda, já houve investimento nele. E quando você se depara com uma pandemia dessas, esses investimentos simplesmente, a maioria deles se perde. Né? Não é uma questão de, comprei e não vou vender, eu vou vender daqui a pouco. Não, eu tenho passagem, hotel, comida paga, tem um monte de coisa aí planejada que não é meramente esperar uma nova data que isso vai repor. Não, isso Exatamente, a gente tem fornecedores que você sabe que o evento vai acontecer em maio, ponto. Então você começa a pagar as pessoas, você começa a diluir os seus custos ao longo de um ano inteiro, um ano e meio de planejamento, no caso da Geek Nation Brasil. Então a gente tinha muito custo que já foi diluído, coisa que já estava paga, pavilhão de evento, parceria, curador de área, funcionário, a própria sede da Dueto, né, que é onde a gente funciona. Eu falo sempre no meu panorama, porque não gosto de falar pelos outros, assim, eu falo pela minha experiência. Então, tem coisa que não vai voltar, simples assim. O evento não vai acontecer no momento, vai acontecer daqui a um ano, mas tem coisas que não vão voltar. Então, é importante que o público entenda também que a gente está trabalhando para fazer acontecer, e a gente está tão ou mais frustrado que o público, porque quem trabalha com isso de fato é apaixonado, é fã, quer ver acontecer, quer fazer acontecer, quer gerar. A satisfação é quando o negócio acontece e dá certo, né? E você também não teve esse momento de satisfação e vai prorrogar daqui a um ano. Entendeu? E a gente continua trabalhando com coisas não só para o ano que vem, mas amarrando e aparando arestas desse ano, porque é contrato que você tem que rescindir com o Japão, rescindir com a Coreia, rescindir com Guatemala, com o artista, enfim, são muitos pormenores que você tem que tratar. Então é uma equipe relativamente enxuta, a lá da Geek Nation, extremamente eficiente no sentido de ninguém parou. A gente só tá trabalhando de casa literalmente o dia inteiro. E exatamente, tem, por exemplo, o aluguel do espaço. Vocês tinham programação até o evento agora, ter um lucro em cima disso, que ia pagar o aluguel do escritório por mais até a próxima edição, vamos dizer assim, né? Quem tá por trás da Geek Nation é uma empresa chamada Dueto, uma empresa de teatro e entretenimento. Então todos os projetos do Dueto foram congelados até a segunda ordem. Eles têm peças, eles têm produção de filmes, então
foi tudo congelado. Então vocês imaginam a dificuldade que tem sido pra gente lidar e fazer acontecer essas coisas de melhor maneira possível pro ano que vem. Então eu peço realmente paciência e compreensão de que as coisas vão ser da melhor maneira possível. O outro dado devastador que aparece nessa reportagem é que eles entrevistam um CEO de uma empresa chamada R1 Soluções Audiovisuais e ele informa que o Brasil teve cerca de 800 eventos cancelados. Uhum. Por enquanto. Pois é. Mas então, gente, é porque, novamente ressaltando aquilo que a gente tinha falado, que a gente não tá preparado para uma coisa dessa, porque pensa, cara, a última vez que uma coisa como essa aconteceu foi literalmente há 100 anos atrás, cara, que foi justamente quando teve o surto da gripe espanhola. Então, assim, diferente, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, um evento que estava sendo ocorrido num certo ponto do mundo e que de repente foi cancelado por motivos de, por exemplo, um conflito civil, guerra ou outra coisa, mas é a primeira vez que a gente tem um negócio que está afetando o mundo inteiro. Então, a gente está falando hoje aqui dos nossos eventos de cosplay, de música e tudo mais, mas, poxa, tivemos Olimpíadas canceladas, tivemos aí outros eventos cinematográficos cancelados. Então, a gente é a primeira vez que está se deparando com um negócio histórico, sabe? Que a gente vai estar vendo depois, assim, do início do século XX, do novo milênio, a década já começou com essa pandemia toda que basicamente fez a cultura do mundo ter que dar essa marcha ré, porque senão era um risco para todo mundo, sabe? Isso mostra quanto a gente não tá preparado, porque não tinha como estar preparado para uma coisa dessa, sabe? É um negócio totalmente inédito. E só não é tão inédito porque o negócio foi há 100 anos, a gente nem se lembrava como que foi o negócio, sabe? E há 100 anos você já o mundo era lá, outro, né, também. O Jeffrey nessa época já fazia barba, pagava imposto de renda. Já tava nascendo bigodinho em mim, já. Jeff é o nosso vampiro aqui, ó. Tudo fez cosplay de Castlevania. Não, mas concordo plenamente, Jeff. Realmente, ninguém tem previsão, né? E ninguém tá preparado pra uma coisa dessa. E aí a gente tá lidando com a melhor forma que a gente pode. Só que daí também vai ficar aquela coisa assim. A gente vai ter que contar também com o público no futuro para que ele entenda que para a gente fazer uma recuperação de todos os mercados, né, a gente vai ter que realmente contar com consumo, com outras coisas. Então, uma das coisas que a gente mais ouve reclamação de evento, preço de ingresso. Claro, já vai ser nítido que provavelmente em alguns eventos o preço do ingresso vai ter que aumentar, porque a gente teve mudança de dólar, a gente teve todo um custo que vai ser adicionado porque eles estão preparando um evento, tiveram que pagar fornecedor, multa de contrato, isso que aquilo. Esse dinheiro vai ter que ser recuperado de alguma forma, né, para cobrir esses custos que estão tendo hoje, porque alguns vão ter que pegar empréstimo no banco para pagar essa estrutura hoje, contando que vai recuperar esse dinheiro no futuro, sabe? Então tem todas essas análises, olhando do lado empresarial, até um certo limite dá para segurar e diminuir o lucro, e outro limite realmente tem que ter o repasse para o público, né, para o consumidor. Como vai acontecer isso com vários produtos e várias coisas de N mercados. Então a gente vai ter que entender, em vez de só ficar reclamando do preço do ingresso, entende por que o preço do ingresso vai ter que aumentar, né? Exatamente. Às vezes, assim, a gente consegue até atrair o público. A gente vem praticamente da mesma geração e a gente sabe que teve uma certa estagnação no mercado. Então você sabia o que você ia encontrar no evento, não tinha grandes atrações e o mercado ficou meio estagnado, e aí entrou um outro player que acabou injetando esse novo ânimo, né? Então eu acho que da reclamação continua, porque as pessoas não têm dinheiro para investir em grandes entretenimentos assim, mas nossa, eu vou ter essa experiência, eu vou poder vivenciar isso. A pessoa acaba se programando um pouquinho. Então acho que eu assumo um pouco não vou dizer a culpa, da função de tentar promover, produzir, gerar uma fora da caixinha para que o público, para seduzir o público mesmo. Então é parte do público entender que o ingresso tem o seu custo, e é parte do produtor também se virar nos 30 para gerar uma coisa legal, para fazer uma coisa que não seja, que você fazer mais ou menos e que achar ruim que o público
público não quer ir, também é complicado. Então eu acho que como produtor, a gente tem que entender também que o público quer consumir e não tá podendo tanto, mas tem que fazer ele querer. Tem que fazer um trade-off, né? É um custo-benefício dos dois lados. Exatamente. Desde que essa pandemia começou pelo mundo, os primeiros isolamentos, né, até que várias cidades, vários países começaram a se isolar, já algumas pessoas já anunciavam que nós teríamos que aprender a viver de uma nova maneira. Desde confinados, mas o processo de ressocialização, se é poder voltar um dia, de fato... Nossa, que triste! Não, olha só, nós não sabemos o que a vida vai nos aprontar. Esse vírus chegou aí e aprontou todas, cara, e nos pegou de surpresa. Nós tínhamos um modo de vida que foi cuidadosamente sendo construído em um século. A partir de diversos acontecimentos, nós chegamos onde estávamos hoje. E, de repente, isso aí acabou. Acabou assim, ficou muito complicado. Esse reaprendizado, depois que a quarentena acabar, ele contempla diversas esferas da sociedade. Então, a gente precisa entender que nós não vamos ter a oferta de possibilidades que fazem da mesma maneira que nós tínhamos antes desse problema. No caso, nós falamos aqui da indústria dos eventos culturais, né, dos eventos de cultura pop. Se, por um lado, as empresas que ainda vão conseguir encabeçar eventos, produzir eventos, elas vão ter que de sanar as suas dívidas e um evento novo na praça que minimamente faça dinheiro circular e se tem um mínimo de lucro para elas, para que elas consigam sobreviver, o próprio público também está afetado com isso, né? Teve gente que perdeu o emprego, teve gente que teve queda na rentabilidade e não vai poder fazer certas coisas, certas comodidades que fazia antes. Então, tudo isso tem que ser pensado com cuidado e, por mais que se pense, é muito difícil fazer um prognóstico preciso. Por isso que eu até fui um pouco trágico. Eu acho que se a gente balizar por baixo, o tombo é menor do que o que ele se aparenta ser. Sim, mas eu entendo muito bem isso, que tanto assim, a visão do mercado é que a gente volte, se nada pior acontecer no meio desse caminho, que a gente volte a se socializar aí em setembro, certo? Agosto, setembro. Uhum. O que o Psy disse? Que o mercado de eventos, porque não é uma coisa primordial, vai demorar o quê? Mais 2 semestres? Isso é uma previsão. É uma previsão minha, assim, do pessoal com quem eu convivo, que por uma coisa tem cavalado na outra, até a coisa se normalizar mesmo, eu acho que vão mais uns 2 semestres. Então, olha só como alguns mercados a gente tem uma previsão maior ainda de recuperação econômica em cima disso, né? Então, realmente, vai tudo mudar. Hoje, na empresa, né, a gente já fala que a gente tem que se adaptar a um new normal. O pessoal já fez aqui a brincadeira falando que o Oscar do ano que vem só vai ter 2 filmes concorrendo, Aves de Rapina e Sonic. Porque não vai ter lançado nenhum. Melhor ano pra concorrer ao Oscar. Fiquei mó triste, o melhor filme do ano foi adiado. Minions 2 agora é só ano que vem. Meu Deus. Fica aquele silêncio, gente. Sim, eu amo os Minions, tá? Não, o meu silêncio, na verdade, é que assim, pra que você ama ver Minions 2? Quando você sai na rua, tem um monte aí. Enfim, deixa pra lá. Eu odeio essa associação com os Minions. Juro pra você. Odeio. Se o Thiago cortar esse pedaço, eu nem vou me incomodar. Você é vergonha da profissão! Cala a boca! Vamos voltar aí, então, em vez da gente ficar já sofrendo pelo futuro, né? Vamos falar aí um pouquinho do nosso querido mercado de concurso de cosplay, né? Uhum. É claro. Psy, hoje você que tá na frente aí do WCS Brasil, tá com mais contato aí também, quer dizer, tá com contato com o WCS Japão, né? Como é que ficou a situação? Então, até o momento, a gente não tem nenhum parecer de cancelamento por parte do pessoal do WCS. Não é mais a TVAET que faz, é a WCS Inc., eles são uma empresa à parte. Então, até o momento, hoje, começo de abril, a gente não de cancelamento. Alguns eventos acabaram tendo que
que ser adiados. Eu ia ser jurado em 2 lugares do mundo, na Costa Rica e na Indonésia. Os 2 eventos acabaram sendo cancelados por conta do corona. E aqui no Brasil, como a gente sabe que a Geek Nation Brasil, que foi para abril do ano que vem, já foi adiado. Entretanto, a gente vai ver como que as coisas vão acontecer, e há a possibilidade de fazer uma final do WCS aqui de outra maneira, fora da Geek Nation Brasil, com o nosso expertise, com a nossa mão ainda sobre a nossa tutela, né? O WCS é nosso, então a gente vai fazer isso acontecer da mesma. Bom, teve dupla selecionada, né, no Rio Matsuri aqui em janeiro. Foi um dos últimos eventos antes desse problema todo, né? Isso, a gente tem 9 duplas até o momento selecionadas. Nós pleiteamos 15 a 16 duplas para essa final de 2020. Mas eu tô muito cético. Eu tive uma reunião de quase 2 horas e meia com todos os organizadores do mundo. E eu já via Zoom. Acho que 2 dias atrás eu nem sei mais, eu não saio mais de casa. Eu não sei mais quando é hoje, quando é amanhã. Tá ficando na parede já. A referência é o sol. Tá? Quando o sol está no céu é porque é o começo do dia, a noite acaba, tá? Mas amanhã ontem teve também, então não sei qual. Enfim, segunda-feira a gente teve essa super reunião, foram 2 horas e meia de discussão. Eles vão dar o parecer assim, vai continuar, se virem aí, galera, ou vamos adiar, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas até o momento, WCS em final de julho, começo de agosto. Vamos ver como que as coisas se desenvolvem até lá. Você falou que agora o WCS agora é uma empresa própria, né? E não é mais... Esse foi o motivo pelo qual agora não tem mais restrição de mídia, porque enquanto estava na TVA tinha uma restrição toda de que não podia personagens de Dragon Ball, de One Piece. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Acho que foi 2014, eles saíram da tutela da TVA e viraram uma empresa à parte, eles têm os próprios mascotes e tal. E aí eles têm parceria não, eles estão abertos a todas as mídias japonesas, sem restrição de Shueisha, sem restrição de Kodansha, sem restrição de nada. Então é muito mais interessante as opções de performance. Você tem que usar telão. A última vez que eu participei da WCS foi em 2013, não tinha telão. Aí em 2014 eles colocaram o diabo telão. Eu falei, meu Deus, eu faria cópias de mim mesmo, eu faria 6 mil coisas de telão. Então. É incrível, é uma opção, possibilidades inimagináveis. Mas agora é um concurso muito mais abrangente, para várias, tem muito mais possibilidade de palco, mas tudo isso em decorrência dele seria uma empresa própria. Que legal. Eu lembro que, inclusive, na época que tinha um monte de restrições, muita gente dizia que gostava mais de participar do YCC porque não tinha tanta restrição, né? E podia escolher outros tipos de obras. E depois que o WCS abriu algumas outras coisas, aí o pessoal acabou também gostando mais, né? E indo participar do WCS porque teve mais opções, né? Mas inclusive na página principal do WCS, eles deixaram aí um recado, né, falando que eles estão atentos a todo tipo de infecção do corona. É que tá em japonês ou em inglês, né? Então, gente... E aí eles planejam realizar o evento, tomando as várias medidas de segurança de acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, mas que qualquer mudança eles avisam com antecedência, né? Eles vão... Então, é isso que a gente tem até o momento. Eles vão fazer um comunicado no final de abril, começo de maio. Nas últimas semanas de abril, a gente já tem esse parecer, porque assim, a gente entende um pouco melhor, mas você tem que falar com muita gente antes de efetivamente dar um comunicado. Não é só assim, puxa, acho que vai ter que ser isso. Tem que falar com o fornecedor, com o patrocinador, com o apoiador, com o mestre de cerimônias, com o pessoal de todos esses trâmites para você alinhar antes de você se posicionar efetivamente frente ao público, frente ao consumidor final. Então eu acredito que eles estejam nesse movimento de avaliar a situação e conversar com patrocinadores e apoiadores e 6 milhões de mil pessoas que tem ao entorno desse evento. Olha, eu até entendo esse aí, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de alfinetar ou de lamentar um pouco a demora no posicionamento deles, porque quando ainda havia uma restrição de países que estavam com o resguardo decretado, né? Diversos grandes eventos já se posicionaram em cancelamento. Eu posso citar, por exemplo, a Fórmula 1. Então, eu não critico e não alfineto, porque eu entendo que foi uma coisa no segundo semestre. As coisas tardaram um pouco a chegar no Japão.
O Japão é um país que, teoricamente, tem um índice menor de casos do corona. Então, eu que estou acompanhando o evento de perto, eles estavam, há 2 meses atrás, eles já estavam mapeando isso. E as progressões era que até junho as coisas estariam 100%. Então, as coisas foram escalonando ao decorrer do tempo. Então, como é uma coisa muito grande de muitas pessoas e ter essa coisa dos fornecedores e tudo mais, então eu acredito que é natural que demore um pouquinho mais mesmo para eles se posicionarem. E querendo ou não, faz eu muito mandei pouco o meu tempo. alfinetamento, eu mantenho a minha acupuntura aqui, porque assim, se for específico do Japão, não, mas é um evento internacional. Você está recebendo cosplayers do mundo inteiro, né? E o mundo inteiro estava com problemas por causa do coronavírus. Não era o mundo inteiro. A coisa começou muito pontual e aí, assim, eles trabalhou-se em questões de, não, vamos barrar alguns países, vamos colocar os países que não puderem vir esse ano, vem só o ano que vem, mantém os representantes para o ano que vem. Então, houve uma série de cenários cogitados aí, até chegar no que a gente vai saber agora no final de abril. Então, eu acho que demora mesmo. E japonês é um povo muito, muito travado para negociação. Eles são muito receosos, eles esperam, eles analisam, eles reanalisam, eles voltam a analisar. Você não faz uma negociação com o japonês em menos de 2 semanas. Então, eles são muito observadores. Então, acredito que é o tempo deles. E querendo ou não, gente, se vocês forem ver, faz pouquíssimo tempo que as Olimpíadas foram canceladas, e isso com certeza é um fator que pesa, porque se eles estão cancelando as Olimpíadas, por que vai manter o WCS? Então, as Olimpíadas, na verdade, elas só foram canceladas por uma pressão internacional. Foi a pressão da Austrália e de uma outra delegação que disseram, bom, a gente não vai, ponto. E aí isso começou a pegar bem mal, e aí as coisas escalonaram num ponto que eles cogitaram, de fato, a fazer sem público. Isso é verídico. Então, eles cogitaram fazer as Olimpíadas sem público, só com as delegações de atleta. Então, aí a coisa começou a ficar um pouco mais pesada, e aí falaram, não, vamos cancelar. Então, um evento dessa magnitude demorou tanto para ser efetivamente cancelado, eu não vejo com tão maus olhos assim a demora, entre aspas, em se posicionar. Eu vejo mais como análise, entendendo que os japoneses são um pouco mais travadinhos nessas questões, né? E querendo ou não, a crise está começando a piorar lá agora. Sim. Ou seja, né, os casos estão aumentando e está tendo justamente um aumento maior dos casos agora. Por quê? Porque teve muita gente que relaxou no isolamento, na quarentena. Tinha gente tratando que nem férias, então não pensa que é só Brasil, gente. E aí, quando a galera fez por um período bonitinho, depois relaxaram e agora os casos estão aumentando e tá batendo agora. Essas semanas que eles devem estar esperando são justamente para ver o reflexo disso que está pipocando agora no Japão, que as crises estão piorando nesse momento. Então, é exatamente isso que eu imagino que seja. Imagina, eu posso dizer, entre aspas, que eu sei que é o que está acontecendo com eles. Eles estão batendo agora, literalmente. Então é bem complicado. Eu não preciso dizer que eu não vou mudar meu ponto de vista. Eu entendo a questão da cultura japonesa e tal, mas aquilo, gente, se há um mês nós já tínhamos mais de 100 países relatando casos de coronavírus, por favor, alô. Se há um mês a Olimpíada foi cancelada, por favor, para de mapear esse negócio, o evento é menor. Eu entendo todo o seu ponto de vista, Psy, mas, sabe, tem hora que você tem que dar uma sacudida. Ei, olha, presta atenção. O resto do mundo não tem a etiqueta social que vocês têm de sair na rua de máscara, de quando você está gripado, você já não sai de casa. Não é assim que o mundo funciona. Ô Felipe, mas na verdade a gente não precisa nem ir tão longe assim, porque afinal de contas, a menos que você esteja muito enganado ou desinformado, um evento local aqui com a Anime Friends também não se posicionou ainda sobre o cancelamento. Exato, essa demora do Anime Friends está assim, angustiante. O Anime Friends se posicionou no começo da pandemia, dizendo que não iria mudar a data até aquele momento por conta de ser mais longe, né? Porém, as coisas já estão mais próximas, vamos dizer assim, né? Não tão próximas da data, mas a gente viu que a situação piorou. Ainda não teve um pronunciamento oficial, mas como eu tenho um pezinho lá dentro, por trabalhar no evento,
eu sei que já está rolando as conversas para ver a questão se vai ser adiado ou não. Bom, talvez até quando sair o cast já tenha um posicionamento da empresa ou não. Mas Anime Santos Geek Festival também, que ia ser agora em maio, inclusive no mesmo final de semana do cliente, foi semana passada que eles anunciaram que também não ia ter. Porque tem todas essas questões que a gente já falou de bastidores que eles estão... É muito mais difícil, assim. Por mais que você fale, não, o bom senso pede que cancele. É óbvio que vai cancelar. Tudo bem, às vezes o cara tá até cancelado já. Mas ele não pode emitir essa nota enquanto ele não cumprir uma série de protocolos. Eu tenho que falar com os patrocinadores, com os apoiadores. Eu tenho que checar a disponibilidade de data do lugar. Então tem muita burocracia antes de você emitir um anúncio. Por mais que, seja óbvio que um evento em abril vai ser cancelado, mas por mais que isso seja óbvio, tem N questões. Então, quanto a essa questão de burocracia, eu concordo, sim. Realmente não adianta você chegar da noite pro dia, né? E falar, estamos cancelados, e os seus patrocinadores ficam olhando como para você, né? Exatamente. Existe um compromisso com... Então, agora você imagina isso de um evento que trabalha com 50 organizações de 50 países diferentes, mais apoiadores e mais embasado na cultura do japonês, de ser muito analítico, de ser muito observador. Então, por mais que haja esse mapeamento todo, é inverossímil que eles sejam rápidos nessa decisão. Então... olha só, milagres acontecem. Aí você consegue mudar a minha opinião. Minha mãe juntou a fome com a vontade de... Aproveitando o gancho, é de falar da situação aqui do Rio, até o momento em que estamos gravando esse cast. Hoje é dia 8 de abril, quarta-feira, né? Então nós tivemos do Rio os seguintes eventos cancelados. Vila Anime, que estava marcado para o dia 15 de março, foi cancelado. Anime Dragon, dia 5 de abril, que seria domingo passado agora, foi embora também. Não teve. Anime Field, 19 de abril, cancelado. Anime Barra World, 17 de maio, cancelado. E o Anime Wings especial de aniversário, no dia 7 de junho, cancelado. Tá? Eventos confirmados aqui no Rio para o segundo semestre. Tem o Vila Anime, que eu não sei muito bem dessa coisa do Vila Anime. Até o dia de hoje, ele está com a data provisória do dia 19 de abril, que é logo ali. Eu acho que não vai rolar. A Game XP, vejam vocês, a Game XP não tem informações precisas nos meios de comunicação deles. No Facebook, por exemplo, existem muitos comentários nas postagens, eles têm feito muitas postagens liberando jogos, né, anunciando a liberação de jogos gratuitos e tal. E aí o pessoal pergunta nesses comentários dessas postagens algum posicionamento em relação ao evento desse ano, da Game XP 2020. E eles dizem que estão aguardando para um posicionamento preciso. E eu acho que entra a questão que o Psy explicou, né, de haver toda uma burocracia para que possa, então, haver a comunicação com o público. Ela que estava prevista, a Game XP, para acontecer em julho desse ano. Não tem nem data precisa ela tinha, não teve venda de ingresso, não teve nada. Então eu não sei como é que vai acontecer. Nós já comentamos aqui o Anime Friends, que teria o Anime Friends Tour no 8 e 19 de julho, permanece ainda em suspensão. Não temos ideia do que vai acontecer. Além do Rio, o Anime Friends percorreria mais outra cidade no tour, dias 25 e 26 de julho, até acontecer no dia 31 de julho até 2 de agosto em São Paulo. Em nenhuma delas nós temos qualquer perspectiva. O Inova Geek vai acontecer no dia 6 de setembro, também está com data confirmada por enquanto, é o único evento aqui no Rio devidamente confirmado. E já saindo aqui do Rio, falando em escala nacional ou global, né, a CCXP está com a data inalterada. Porém, a venda de ingressos que teria início nesse mês de abril foi adiada. Lembrando que a CCXP Colônia, que é uma parceria da organização aqui do Brasil com um evento que já acontecia lá em Colônia, foi cancelada. Ela aconteceria nos dias 26, 27 e 28 de junho desse ano e já foi remarcada para os dias 25, 26 e 27 de junho de 2021. E o Cruzeiro também não teve alteração. Tiveram vários outros eventos aí também que foram cancelados. Falando de campeonatos, né, de cosplay, além da... já abordou bastante sobre o WCS, o CWM, que é o Cosplay World Master,
A final brasileira dele ia ser agora em abril, também foi adiada para o segundo semestre, mas também não tem data confirmada. E aí também teve seletiva que também não tem data confirmada. E a final internacional, né, que é em Portugal, que ia ser em maio, ela já mudou para o final de semana do dia 17 de outubro desse ano. Então, pelo menos a gente já tem a certeza da data da final, mas ainda a final da seletiva brasileira não tem previsão, né? Tem que ficar aí de olho nas redes sociais. E também, quando a gente tiver mais informações aí de todos esses eventos e campeonatos de cosplay, a gente vai começar a divulgar aqui seletivas dos concursos também para vocês, né? Já tamo a própria CCXP tem lá o Master, né? E uma vaga do Master era dada durante a Game XP. E aí eu não sei também como é que vai ficar isso. Talvez a vaga não exista, não sei. Possibilidades. A gente vai tentar entrar em contato com mais organizações de evento aí para manter a galera informada do que vai acontecer com as seletivas pós-pandemia. Caso no patamar de organizador, eu peço pro público um pouquinho de paciência, porque a gente tá se organizando também, assim como vocês, a gente também foi pego de surpresa. Então, por mais que eu entenda o faniquito do meu Deus, vai ter, não vai ter, eu preciso saber, tem um pouquinho de calma. A gente tá tentando fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível para todo mundo, né? Então, vai dar tempo. Tenham paciência, gente. Ó, eu mudei de opinião aqui no ar. Podem mudar de opinião. Ao vivo. Não, porque... Mas olha, pode apostar que mesmo com essa situação toda, você ainda vai deparar volta e meia com um outro post assim, ai meu Deus, como que pode assim, cancelar um evento? Vocês não sabem quanto que eu gastei com o meu cosplay. Nossa, sim, olha, é muito engraçado, porque desde que a gente assumiu o WCS, eu não sei qual, o JBC tinha um relacionamento muito próximo dele, mas eram outros tempos, né, vão sair quase 10 anos. Mas a gente assumiu a postura de trazer os participantes para muito próximos e ser muito claros com ele. Então a gente tem um grupo de WhatsApp com todos os participantes, então acontece uma vírgula, a gente já comunica, a gente já pede direto, então tem dado certo esse relacionamento mais próximo do participante. Então a gente passa tudo para eles o dia inteiro. E eu acho engraçadíssimo quando chega um fulano X que não tá inscrito em seletiva nenhuma, e aí vem falar assim, mas eu fiquei sabendo, eu ouvi dizer que o WCS, isso, falei, mas outro dia eu falei, fofa, você ouviu isso de onde? Porque quem escreveu a regra fui eu. E aí eu queria saber. Agora você entende o que eu passava, né, Psy? Amiga, isso é uma tristeza, é 2020, a gente espera que melhore. E aí as pessoas tiram umas informações, assim, fonte Arial 12, né, mas a gente fica esperando ver o que acontece, mas... É muito engraçado. Eu fico muito feliz de conseguir ter essa proximidade, ter essa abertura com as pessoas, por conhecer muita gente. Eu sei meio que como funcionam as coisas, eu vim da competição, e estar nesse outro lado é muito legal, e sou muito contente de ter essa experiência, de ter passado por tudo isso, para saber apagar um pouquinho os incêndios. Era mais eficaz, né, do que aquela organização que fala as coisas de cátedra ali de cima, e é isso, e você não sabe nem quem é a cara do coordenador, e nem quem são eles. A Yamato tinha um posicionamento muito interessante com isso também, a gente era amigo dos coordenadores, tinha essa questão, os eventos, os YCC, era um clima muito, muito bom de participar. Obrigada. Então, maravilha. Tanto é que a gente tá aqui hoje, anos depois, e a gente tem esse carinho pelas pessoas. Então, eu sempre tento, imagino que seja a melhor maneira possível de você lidar com o público, é saber que as pessoas são humanas, elas vão errar, e você trazer esse valorar o lado humano das pessoas, né? Eu não sei porque eu entrei nesse assunto, mas eu vou falando, e se deixar aqui, eu tô falando que eu calço 41. Não, normal. Bom, a gente já abordou aí várias coisas, então vocês fiquem de olho que à medida que essa pandemia for acabando, a gente vai conseguir dar mais notícias aí sobre futuras seletivas, finais e tudo que acontece nesse universo de concurso de cosplay. Então, vamos encerrando o nosso querido podcast, mas antes vou pedir para cada um passar aí um recadinho para os nossos queridos amigos cosplayers na pandemia, por favor. Jeff Haiduk, comece com sua despedida. Ok, gente, olha, vamos manter essa recomendação. A gente brinca bastante, mas assim, levem bastante isso a sério, sabe?
Pensem nas pessoas importantes para vocês, sabe? Principalmente as pessoas mais velhas e que pertencem ao grupo de risco, tá? O que você puder aprender em casa, fazer uso da sua imaginação, fazer uso dos materiais que você tem. Sabe, eu acho que a gente pensa que às vezes, durante tempos difíceis a gente pode também revelar o nosso melhor, descobrir talentos novos, ter descobertas novas, sabe? Então, mesmo você amigo cosplayer, sabe? Aproveita esse tempo que você tá em casa agora, sabe? E meio que suba de nível, sabe? É igual a gente brincou falando de Final Fantasy, que fica grindando pra subir de nível. Vamos subir um pouco de nível em batalhas pequenas, em casa, tendo novos aprendizados, vendo tutoriais. E para depois, quando o negócio voltar à normalidade, e vai saber quando pelo menos você vai estar meramente preparado. E saudável, mais do que nunca, né? Então é isso aí, gente. Aproveitem bem esse tempo saudável. Felipe Barroso. Cosplayers que estão em casa, devido a esse problema que estamos enfrentando, aproveitem o tempo que vocês têm livre, pode não ser muito, mas já que existe, aproveitem para entender como funciona um evento, que existe regra, o concurso de cosplay também tem regra. Essa regra não foi feita nas coxas, ela é feita por pessoas que... Obrigado! Isso é muito importante. Obrigada. Por favor, leiam as regras. Antes de vocês aproveitarem o tempo ocioso de vocês para cagar bosta na internet, por favor, entendam esse outro lado, né? Qualifiquem-se como cosplay, como seres humanos de cosplayers, né? E não meramente como snobs escrotos que existem por aí. Fala aí, editor, põe uma salva de palmas. Manda ele a puta que eu pariu. Malibu Stacy, Eslováquia. Olá! Gente, olha, eu queria primeiramente agradecer. É incrível a oportunidade de participar com vocês. Obrigado mesmo pelo carinho, pelo convite. E eu queria reforçar, gente, divirtam-se. Lembra que o cosplay é um hobby. Por mais que exista competição dentro do hobby, ainda assim é um hobby. Tem que ser divertido. Da parte da confecção, eu não sei confeccionar nada. Então, assim, se divirta levando pra costureira. Faz do jeito que você sabe. Aproveita para aprender. Entende que é um espaço de troca de conhecimento. É um espaço artístico onde você vai poder melhorar a muitos outros níveis que vocês às vezes nem imaginam. Eu me formei estilista, enquanto eu não podia estudar moda, eu entrei no cosplay e aí comecei a aprender coisas e extravasar através do cosplay, uma vontade que eu tinha de trabalhar com isso. Anos depois, eu fui estudar moda e eu já tinha esse background do cosplay, então entendi que as coisas... você é uma sedimentação de aprendizado, então entende que o cosplay pode trazer muita coisa boa pra você também. E não só enche o saco na internet. E eu adorei a parte da bosta, porque eu adoro falar bosta. E aí, não, a palavra bosta em si eu acho legal, mas não que... Mas enfim. E aí é isso, gente. Obrigado pelo espaço. E falando uma coisa legal, o WCS Japão vai abrir um site pra gente mandar fotos de cosplay em casa. Então é um movimento interessante, tipo o Prayers for Cosplayers que eles fizeram em 2011 para as vítimas do tsunami. É meio que uma forma de apoiar as pessoas que estão em casa sofrendo com a questão do Covid e que as pessoas que não sabem o que fazer. E aí é um movimento de você montar um cosplay com coisas que você tem em casa, fazer uma foto divertida e compartilhar com as pessoas que se unem através do hobby do cosplay. Então prepara alguma coisa legal em casa que você tem, vai pensando como que você pode reaproveitar o material que você tem aí, monta um cosplayzinho, monta uma foto muito legal e vai se divertir de montão, assim, com o pessoal lá do Japão. Pô, que legal, então depois que tiver isso, passa aí pra gente que a gente faz um post aí no Zona aí também contando pro pessoal. Perfeito, eu vou juntar esse material e mando pra vocês. Show! E onde é que o pessoal encontra o seu trabalho, Psy? No lixão. Ai, que quebrada. Na Vila Cispa. Então, Instagram, @HouseOfSlovakia. HouseOfSlovakia. Vocês gostaram da minha voz de rádio? É a minha voz de falar no rádio. House of Slovakia é meu Instagram. O Twitter eu não uso muito, mas pode me procurar pelo Instagram e a gente se diverte sem limites. Ótimo, a gente também vai deixar o link na descrição do post. Então, se você não pegou a super dicção locutora de rádio, então vá lá no link do post, se você está ouvindo pelo agregador, e aperta lá. Então tá bom. Eu queria agradecer primeiro ao nosso ilustre convidado. Já deixo o convite para voltar em breve, porque a gente também pretende fazer várias entrevistas, né, com cosplayers, falando sobre a trajetória cosplay, e aí
Eu deixo convite para voltar, que um dia a gente faz entrevista sobre sua carreira no mundo cosplay. Contem comigo. E falar que você que está em casa, gente, aproveita esse momento para tanto treinar, como o pessoal falou, né? Treinar a maquilagem para o seu cosplay, né? A maquilagem é bom. Fazer seus acessórios, seus movimentos, né? Treinar apresentação, treinar efeito, mas também para aproveitar esse tempo para tentar se divulgar um pouco mais nas redes sociais. Aproveita que está todo mundo ali. Não fique bitolado na guerra dos likes, por gentileza. Então não pense que você precisa de muitos likes, mas é um momento, pelo menos, para você começar a gerar um portfólio para você nas suas redes sociais, né, sobre cosplay. E aproveita que você está na rede social, e na rede social é para você interagir, para elogiar as pessoas. Porque do mesmo jeito que você quer um elogio, você também dá esse elogio para as pessoas, né? Então vamos tentar transformar esse ambiente que já está hostil por conta de toda essa pressão, de toda essa neura do convite, tentar transformar, né, esse ambiente um pouco mais agradável, um pouco mais amável, né? Então, elogie, dê amor, dê carinho para também receber isso de volta. Acho que isso é uma dica muito boa. E lembre-se, tanto antes quanto depois de fazerem seus cosplays, lavem as mãos. Lavem as mãozinhas. E usem álcool em gel. É isso aí. Sim. Então é isso aí, ficamos com mais este Cosplaycast. Entra no grupo do Facebook lá do Zoneando Podcast, que a gente está lá também discutindo e conversando com a galera. Assine, né, o nosso feed do Cosplaycast, caso você só esteja de passagem e ainda não assinou o feed. E conheça todos os outros podcasts e conteúdos do Zona E, acessando zonae.com.br. Fica esse nosso recadinho. Agradeço toda a nossa bancada e todo o nosso convidado pela participação e nos vemos no próximo cast. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau. Eu não causo 41. Um abraço.